Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa alvorada. Lulu, está começando ou está para começar? Gabi, você sempre tem a mesma dúvida. E eu já disse que já começou o Pode Anotar. Para nossa conversa hoje, e Lulu, qual a importância das ciências humanas no estudo da redação? Esse era o tema surpresa. Tá. Ok. Pra galera que não tá pegando a ideia, a gente passou a semana discutindo pauta e eu falei que hoje a gente iria conversar um temazinho surpresa, algo para deixar nosso querido professor Lulu aperreado. E como a gente pode ver, que não ficou tão aperreado assim, mas ele estava apreensivo aqui por trás das telas. Eu não sabia que veio, era surpresa. Mas tá, a gente tá falando de ciências humanas, que é a sua área, inclusive. Quando a gente fala em ciências humanas, a gente está falando de história, geografia, sociologia, filosofia. E eu como professor de redação e de linguagens no geral, como gramática, interpretação de texto, tudo, e literatura, obviamente a gente tem, as ciências humanas, ela tem um papel, né, esse conjunto de disciplinas tem um papel bem fundamental para redação. A gente está falando de repertório, a gente está falando de conhecimento de mundo, a gente está falando de dispor informações dentro de 30 linhas. Né? Já é difícil, a gente aqui sempre quando vai fazer pauta, a gente faz pauta para 10 minutos. Nunca fica 10 minutos. Sempre, o primeiro vídeo foi 30, o segundo está bem mais de 20, então assim, nunca fica o que tem que ficar. Mas as ciências humanas em primeiro lugar, né, o próprio nome já diz, a gente está falando de ciências humanas, então a gente tem aí um conjunto de estratégias e de estudos que mostram, né, a gente tem a parte da história que mostra toda a cultura, toda a relação cronológica e crítica, né, de uma sociedade, né, de um país, de uma comunidade, enfim, a gente está falando de grandes grupos e de pequenos grupos, a gente tem a geografia, que é é muito mais do que só localização, né? A gente está falando aí de números, de pesquisas, né, que mostram todo um conjunto de características de uma sociedade, do mundo inteiro. Isso eu estou falando de maneira bem resumida, tá? Perfeito. E a gente está falando de estudos filosóficos e sociológicos. Sociologia que complementa muito bem a área de vocês. E a gente está falando de pensamentos filosóficos, pessoas, né, estudiosos que vieram bem antes da gente, que nós temos também estudiosos agora bem atuais, falando sobre vida, sobre agora rede social. Nosso último tema foi sobre redes sociais. A gente se baseou muito em filósofos, sociólogos para falar disso, porque são pessoas que estudam a comunidade, no sentido nação, no sentido pessoas, humano, né? Por isso ciências humanas. E a gente tem isso disposto dentro da redação, em 30 linhas, nós temos 4 parágrafos. Dos 4, pelo menos 3 precisa ter algum tipo de repertório, e normalmente esses repertórios são vinculados a ciências humanas. Faço essa provocação, essa pergunta, no sentido da gente conversar mesmo a respeito disso. Porque muito eu tenho visto, tenho percebido ao longo do tempo, nesses quase 10 anos que eu estou dentro de sala de aula, que ao longo do tempo é como se tivesse feito ou se tivesse vendido uma imagem de menor importância relacionada às ciências humanas. E disso eu consigo perceber, de forma prática mesmo, ao longo desse tempo que eu estou dentro de sala de aula, que é tratado como uma questão relacionada com decoreba, com desdém, com algo sem importância. A geografia é só leitura. É só ler, é só decorar data, coisas que afligem meu coração. A verdade é que eu não conheço, ou pelo menos nunca tratei dessa maneira. Eu não conheço disciplinas que que você só lê, são só leituras. Né? A história ela tem um papel fundamental muito da crítica mesmo, a criticidade que a gente tem. Se a gente for pegar o que a maioria dos alunos usam nas redações, a gente tem a história como um ponto crítico. Então, muitos alunos usam a história como um fio cronológico para se fazer, por exemplo, analogias entre passado e presente.
isso já é por si próprio uma crítica. Não tem como você fazer esse tipo de crítica só fazendo a leitura cronológica de fatos históricos. A gente tem os fatos históricos justamente para ter uma movimentação na sociedade. Geografia ajuda muito com muitas pesquisas. A gente tem a questão da geografia física, geografia, enfim, posso estar falando super besteira aqui, gente. Mas a gente tem. Agora, eu acho que pior ainda da história da geografia é o valor que se dá na filosofia e na sociologia. Sim. Normalmente são disciplinas igual arte, por exemplo, em linguagens, em educação física também. Muitos na aspectos. Parte de linguagens. Eu vejo muito essa comparação. Eu sou supervisor de área e eu vejo muito essa comparação dos próprios alunos, né, de vários lugares e comentários mesmo, fazendo essa diminuição da importância de sociologia, filosofia, arte, educação física, mas são disciplinas fundamentais. Por exemplo, arte, posso falar até mais de linguagens quanto a esse ponto de vista que você perguntou das ciências humanas. Arte e educação física, a quantidade de questões, de itens no Enem, está crescente demais. Cada ano que passa, nós temos mais questões sobre. História da arte é fundamental. Eu gosto de falar a respeito disso, porque, por exemplo, a partir do abstrato que a gente consegue expandir o nosso horizonte de pensamento. É uma importância muito significativa. Se não fosse importante, por exemplo, em toda ditadura que a gente observa, uma relação de igualdade é um ataque vertical mesmo, tanto a relação de ciências humanas como das questões relacionadas à arte. Justamente sobre essas proposições de pensamento crítico e pensamento abstrato, de pensar o abstrato também. Então é uma relação que é de veras importante quando a gente está falando para um desenvolvimento de um pensamento crítico e um desenvolvimento também de um indivíduo pensando com o seu tempo. É por isso que se tem a questão. Eu penso muito nisso e esses dias eu estava falando exatamente sobre isso em sala de aula. É por isso que se tem o distanciamento da cultura para a população, né? Justamente porque cultura gera conhecimento gera muitas perguntas. E, infelizmente, a gente está num país em que muitas perguntas não é muito bem visto. Né? Justamente. Então, a cultura, ciências humanas, ela proporciona exatamente esse viés de pensamento. E quando esse pensamento vem com um pensamento crítico, piora a situação. Então, por isso que a educação ela é falha, por isso que a cultura, o acesso é baixo, né? A gente tem camadas, poucas camadas que possuem esse acesso à cultura. E as ciências humanas, ela é justamente esse viés, né? Esse caminho, esse caminho, né? Que as pessoas têm entre o pensamento por pensar, a informação crua, só por ter a informação, e nós temos o pensamento crítico, que é aquele pensamento mais aprofundado, em que você faz analogias, em que você consegue fazer críticas, em que você, dentro da redação, a gente está falando de argumentação. Perfeito. A gente está falando da análise crítica na redação, que é o meio para o final de cada parágrafo, entende? Perfeito. E se o aluno ele não tiver esse conhecimento de mundo, que as ciências humanas... Eu já fiquei impressionado várias vezes. A gente está falando de ciências humanas, mas a gente pode falar de outras coisas. Eu já vi aluno usando leis de Newton como repertório para justificar ação e reação, por exemplo. Por que se tem uma reação? Por que os políticos têm uma ação e a reação da população é outra? Então ele faz essa analogia entre ação e reação, trazendo a física para o texto. Então a gente tem nenhuma disciplina, seja ela de ciências humanas, seja ela de linguagem, natureza, ou a própria matemática, nenhuma disciplina é descartável. Justo. Entende? Não se tem esse degrau de importância entre uma e outra. E eu acho extremamente... Eu sempre falo as mesmas coisas para os meus alunos. Prestem muita atenção nas aulas de história, geografia, filosofia, sociologia. São essas disciplinas que vão fazer com que o que eu ensino aqui de estrutura se realize no seu texto, entendeu? Não é só a estrutura. Precisa ter conteúdo. E esse conteúdo, aí eu não estou falando de conteúdo decoreba, tá? Estou falando de conteúdo pensado, né? Estruturado, né? Estruturado dentro de linhas que você precisa passar algo, né? E por isso que eu também detesto modelos. Eu vou logo tacar aqui já. Crítica. Da minha área, eu detesto modelo, detesto. Gente, sem condições. Tem uma galera aí
dentro do marketing digital que eu vou te falar. Mas porque o modelo ele vende, né? A relação, o aluno ele está desesperado. E ele, agora sim, é uma faca de dois gumes. O modelo ele pode dar muito certo, não vou mentir não, tá? O modelo ele pode dar muito certo. Mas ele pode dar muito errado. Eu já vi aluno tirando 420 com o modelo. Entendeu? Porque o aluno ele só tem aquilo. Palpável, ele só tem aquilo. Quando você tem anos para se preparar, não só em conteúdo, mas emocionalmente e tudo. E se você só tem uma opção, que é aquele modelo que você nem forjou, você pegou emprestado, num empréstimo que ninguém deu, né? Mas você nem forjou. O que eu peço muito para os meus alunos? As primeiras redações, a maioria delas vão ser ruins. São redações que não tem tanta análise crítica, ruins nesse sentido. E não tem tanto conteúdo, né? Não tem tanta análise crítica, a estrutura às vezes é um pouco... não tem tanta estrutura deixa a desejar. Quanto deixa. Mas aí você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira, você faz a quarta, você faz a quinta. Pega essas 5 primeiras redações, veja o que funcionou e o que não funcionou, abandona o que não funcionou e começa a forjar, exatamente essa palavra que eu uso, a forjar o seu próprio modelo. Se você fizer isso na primeira série, por exemplo, já que a gente pode falar de ensino médio, se você fazer isso até mais, né? Hoje as escolas também colocam um 9º ano para fazer dissertação argumentativa. Se você fizer isso entre o nono e a primeira série, a segunda e o pré vai ser só para trazer conteúdos de história, geografia, filosofia, conhecer filósofos diferentes. Eu não estou pedindo para você se debruçar em não sei quantos livros por semana, não é isso, a intenção não é essa. Porque eu sei que é difícil, você tem várias disciplinas para estudar, você tem 180 itens para responder, 90 em cada dia, e ainda tem uma redação para fazer, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você pesquisar um pouco mais, de você prestar atenção em aulas que são essenciais para a tua construção, não só de ir responder o item, mas sua construção pessoal mesmo. A gente está falando de filósofos e sociólogos, por exemplo, que mostram a vida de uma maneira, de perspectivas diferentes. E a gente está falando de história e geografia, que também mostra a vida de perspectivas diferentes. Né? Culturas diferentes, posicionamentos diferentes. É uma perspectiva de uma abertura de outras experiências, de outros pontos de vista, de um processo de amadurecimento. E algo que eu sempre digo para todo mundo é que estudo é processo. Um processo não acontece do dia para a noite. Você não vai dormir e acorda com tudo feito, com tudo já pronto. É um caminho percorrido, é algo a ser trilhado. Então é uma perspectiva que necessariamente o tempo vai trazer um amadurecimento. E é uma relação muito importante que a gente tenha isso em mente e, querendo ou não, a gente consiga fazer o quê? Desenvolver a paciência, desenvolver esse processo que a gente está trilhando e amadurecendo durante esse caminho. Porque necessariamente, nessa estrutura que você falou, de estar ali fazendo 5, 10, 15 redações ao longo de um ano, quando você chegar ao final do ano e olhar para a primeira redação que tu fez lá no primeiro ano, a primeira redação que tu fez no ano, com toda certeza você vai conseguir observar as falhas que você teve e esse caminho que você trilhou dentro desse amadurecimento. Eu recebo redações, quando eu começo a dar aula no ano, eu recebo redações que eu nem chego a atribuir nota. De tão distante do que, teoricamente, dizem que é a perfeição. Justo. Né? Mas a gente vai trabalhando aos poucos. Então, por exemplo, o processo, o que você está chamando de processo, essa percepção de estudo, quantidade de tempo que eu preciso estudar e tudo, é feito a partir do início. Você precisa iniciar. Se você não iniciar, não tem o que fazer. Você precisa começar e aí começar a perceber os seus processos. Eu estudo melhor à noite, eu estudo melhor em tal horário, eu estudo melhor em tal sequência. Agora, o que eu sempre peço para os meus alunos fazerem, sempre tenha um caderno de repertório, e que normalmente esses cadernos de repertório ajudam muito. Tem alunos que até hoje já saíram da escola faz tempo e tem um caderno de repertório até hoje, porque usam na faculdade às vezes. Massa. Estão fazendo pedagogia e usa coisas que eles usaram na escola para poder fazer a redação. Estão fazendo direito. Eu teve aluno que me abordou que está fazendo direito e que usou determinados repertórios para embasar algum trabalho que ele estava fazendo lá na faculdade. Então, assim, aí eu entendo a questão do processo, de você entender, de você ter uma criticidade maior. Então, eu não passo modelo de texto para os meus alunos. O modelo ele é forjado pelo próprio aluno.
Então, ao final do ano, eu acabo também me beneficiando. Por quê? Eu tenho vários modelos e que eu posso mostrar para o meu aluno que ele tem perspectivas diferentes para fazer forjar o próprio modelo. Eu sou adepto ao forjar o seu próprio modelo. Perfeito. Agora, você pegar emprestado o modelo do outro, eu não acho legal, porque isso te limita como ser humano, te limita como estudante, te limita como a pessoa que vai sair do ensino médio e vai para a vida. Né? Eu também não gosto muito, eu até falo errado quando eu falo assim, falo sem pensar antes, porque a gente tem que pensar também que a vida não é só depois que você sai do médio, você está vivendo. Perfeito. Você está construindo, já que é um processo, nasceu, você já está vivendo o processo. Perfeito. Entende? Só que se a gente estiver falando de Enem, a maioria desses processos começam no 9º ano. Né? E a história e a geografia te acompanha desde lá. É igual quando o aluno diz, mas eu não sei escrever. Pô, tu fala português, tu nasceu, aprendeu a falar português, tu aprendeu gramática, faz anos que tu aprende gramática, não é possível que você não sabe. Nenhuma memória fotográfica, uma memória fotográfica você tem daquela palavra. Você pode não saber a regra, apesar de você ter estudado anos, mas é um processo. A falta de importância que se dá por determinados processos, e o estudo é um deles. As pessoas acham que depois do médio a vida vai ser diferente. Não, tu estuda mais ainda, tá bom? Não queria nem dizer. Desse modelinho. Se você pensa, tem um devaneio que vai parar de estudar assim que fizer 18 anos, ou assim que acabar o ensino médio, triste lhe dizer que a vida continua. E entra outra disciplina agora, que está bem famosa nas escolas, que é o tal do projeto de vida. Meu Deus. Né? Que é justamente quando bem feito, quando bem estruturado pelas escolas, pela direção, pela coordenação, pela equipe pedagógica da escola e pelos professores como um todo, e quando os alunos dão importância, que também tem essa situação, quando isso é bem feito, esse projeto de vida dá sim resultado, principalmente para pessoas que não têm acesso de qualidade à educação. Então, quando esse projeto de vida ele é feito com qualidade, esses alunos eles conseguem ultrapassar essa barreira esse processo não vai me levar a lugar nenhum, e esse processo acaba. E eu acho que, por história, e aí vamos voltar na questão das ciências humanas, eu acho que pela história e pela geografia ser conteúdo, já que o povo fala tanto que é conteúdo de leitura, de decoreba, por que essas pessoas, então, insistem em repetir erros? Né? Erros que... Eu não estou falando só de política, eu estou falando de erros historicamente constatados ali. São fatos históricos. São erros que continuam acontecendo. Né? A gente tem erros aí na saúde, na educação. São erros. Se fosse só decoreba, as coisas estavam bem ajeitadas, estavam diferentes. Se fosse só decoreba, não tinha tanta perspectiva de disputa. Exatamente. Então, eu acho que esse viés de só decorar não pode ser, né? A gente tem muita interpretação ali de fatos, né? O que aquilo ali, o que aquele fato específico histórico, ele vai se desdobrar depois. A gente tem muitos exemplos nos últimos anos. Né? Do que uma ação de uma pessoa, ou em conjunto com outras pessoas, fazem, o que elas vão proporcionar depois, seja de bom ou seja de ruim futuramente. Entendeu? Então a gente está falando disso. A gente não tem só a disciplina de história para, vou ver o que aconteceu em 1900. Não. O que aconteceu em 1900 reverbera até hoje, que a gente está aqui em 2023. Porque tem. Como tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa perspectiva de decoreba, se você está assistindo a gente, tem essa visão de que é só decorar, eu acho que você está indo pelo caminho bem equivocado. Eu acho que você está bom de dar uma maneirada aí e fazer outra coisa. E deixa aqui nos comentários quais fatos históricos que rolaram aí e você acredita que tem uma reverberação até hoje, já fazendo uma ponte com o que a gente está conversando por aqui. Então, por hoje é isso. Vamos encerrando por aqui. Beijo, segue a gente nas redes sociais, não pode esquecer. Deixa aqui sua inscrição, pelo amor de Deus, que a gente tem que crescer. A gente quer crescer e a gente quer crescer com vocês. As nossas redes sociais vai estar aqui na tela. Segue a gente e lá tem um post do Instagram para você dar suas dicas aí, suas temáticas para a gente vir discutir aqui. Não pode anotar. E compartilha. Compartilha para dar sorte, compartilha que aqui é só sucesso. Isso aí, eu vou falar sempre para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Beijo, até o próximo episódio. Valeu, é nóis.
E aí, nem, Dá pra fazer uma figurinha com isso. nem caiu o pedaço, nem caiu o pedaço. Não, figurinha. Vou até comer um... Nem caiu o pedaço se aperreando com o tema, rapaz. Se eu soubesse, eu tinha procurado alguma coisa mais espinhosa. Tecnologia na educação, abolir, regular ou expandir. É esse? Não é esse que a gente vai tratar, mas ele jogou aqui muito massa. Ah, bom, tá comentando, né? Você vai pegar um de cada? Pega uns 10 de cada, pô, pra dar sorte. Ele tá escutando aqui. Ele tá escutando porque ele tá no fone, eu acho. Isso aí é um negócio chamado charme. Ele tá todo charmosinho hoje, de Eu tô- preto, olha.